A gente continua falando sobre esse caso porque a gente vai agora com a Beatriz Lacerda. A polícia continua buscando esse casal aqui, ó, Mari e Yuri, segundo a polícia, esses são os nomes desses dois aqui, tá? Mas a gente quer saber exatamente as atualizações. Ontem a gente viu, né, Beatriz? Beatriz acompanhou com a gente ao vivo os desdobramentos desse caso, inclusive os protestos. Você ouviu vários outros motoristas por aplicativo que estavam pedindo não só justiça, mas mais segurança. O que é que você tem atualizado desse caso para a gente? Boa noite mais uma vez, Bia. Boa noite. Um caso de grande repercussão, né? E para atualizar quem está em casa a respeito do Jackson Vital, de 27 anos, ele que era autônomo, também trabalhava aí como ajudante de pedreiro. A prisão dele foi decretada pela Justiça. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça na tarde de hoje, durante uma audiência de custódia. Ele que foi preso em flagrante pelo crime de latrocínio, confessou a participação nesse crime que foi realizado com a ajuda de mais duas pessoas, o casal aí que você estava mostrando a foto. Então é isso, o Jackson confessou tudo, ele já está no sistema prisional e vai responder preventivamente pelo latrocínio. Mas claro que a polícia continua na busca desse casal, a Mari e o Yuri, que inicialmente sentaram no banco de trás do carro da Amanda até que o assalto fosse anunciado. Depois eles mudaram as posições, porque a Amanda que passou para o banco de trás quando estava rendida. O Yuri tomou a posição do motorista, mas depois, quando a Amanda estava reagindo, né, se debatendo, tentando se livrar daquelas pessoas no carro, tentando fugir, o Yuri teria ficado muito nervoso, começou até a estancar o carro. Foi justamente no momento em que a Amanda estava sendo aí atacada, estrangulada pelo Jackson. Então, depois disso, o casal conseguiu fugir. Mas a própria família do Yuri confirma a participação dele, porque a polícia chegou até os familiares, né, fez a escuta dos parentes, e é questão de horas, eu diria, para a polícia conseguir localizar esse casal aí, bastante jovem, mas que agiu com muita frieza e até com certa articulação, né? Porque a Mari fez um cadastro falso no aplicativo, usando dados falsos, então já mostra aí a índole dessa mulher na intenção de praticar crimes, não é, Edson? Pois é, e essa questão dos dados pode parecer uma coisa besta, né? Mas assim, às vezes um motorista pode escolher aceitar ou não uma corrida dependendo do histórico do passageiro, porque a gente consegue ver informações do motorista quando a corrida é confirmada, mas o motorista também tem as informações do passageiro. Se eu tenho lá 2 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas, aí de repente ela fez esse perfil, na verdade, com base em uma passageira real, que de repente até fosse positivo, né? Sei lá, tivesse 5 estrelas, 4 estrelas, é uma boa passageira, não teve nenhum problema, nenhum relato de problema, justamente para que o motorista aceitasse e não tivesse medo de aceitar a corrida. Agora, Bia, fica a pergunta, né? Se a plataforma tivesse, por exemplo, um botão de pânico, né? Será que teria impedido esse crime? Já tem tecnologias para isso? A gente tem aqui, a gente fala muito da Uber, mas além da Uber, tem a 99, tem a InDrive, né? Tem outros, Maxim, enfim, tem várias denominações de aplicativos também. E cada dia surgem outros aplicativos. Mas se esses aplicativos, por exemplo, oferecessem um botão do pânico, né? Que o motorista pudesse acionar, que o passageiro pudesse acionar, porque a gente está falando do crime, nesse caso, né, cometido contra o motorista. Mas existem vários relatos de crimes cometidos contra os passageiros, né, de motoristas, na verdade, que estão ali para cometer algum tipo de crime. Será que daria para evitar, Bia? Você está com um especialista aí para nos explicar? Estou sim, e respondendo a sua pergunta, existe o recurso do botão do pânico, especialmente desenvolvido para quem é motorista de aplicativo ou também usuário, porque ele funciona dentro da plataforma e é para proteger não só os motoristas, como também os passageiros, quem precise aí de ajuda da polícia, né, numa situação de crise. Então, esse recurso, Edson, ele já é bastante usado nos Estados Unidos e também no México, falando da empresa Uber, e aqui no Brasil, em fase experimental, está sendo usado no Rio de Janeiro, mas é muito recente, agora, de abril de 2022, está sendo usado no Rio de Janeiro. Aqui, com todo o clamor, né, dessa classe, dos motoristas por aplicativo, ainda não há nenhuma tratativa com a segurança pública para que haja a aplicação desse instrumento, que é esse recurso do botão do pânico. O que ele faz?
Quando a pessoa precisa de ajuda, seja motorista ou passageiro, é só clicar lá no botão dentro do aplicativo, que aí as informações são passadas para o centro de monitoramento da polícia em tempo real, sem que o passageiro ou motorista precise dizer o que está acontecendo, explicar a situação nem onde está. Basta apenas enviar, clicar no botão, porque essas informações são enviadas diretamente para a polícia e eles vão conseguir saber onde é que o carro está passando e quem é que está solicitando aquele socorro. Eu vou conversar agora com um especialista justamente nesse tipo de assunto. Ele é mestre em informática, né, e vai explicar para a gente se esse recurso, ele por si só, ele dá para garantir a segurança que os motoristas e passageiros tanto pedem. Boa noite, Francisco Abud. Explica para a gente, então, se, na prática, o dispositivo ele faz realmente diferença. Esse dispositivo ele começa a fazer a diferença na vida dos motoristas, né? Por quê? Porque até bem pouco tempo, tudo que estava sendo feito, se você procurar na internet segurança na hora de puxar um aplicativo, um motorista por aplicativo, o que é que acontece? É só para usuário, né? Então tem cartilhas e várias coisas, mas somente para usuários. Para o motorista ainda está muito incipiente tudo que está acontecendo. Então um dos primeiros passos é o botão, tá certo? Mas ainda está em fase de teste. A vantagem é que esse botão, ele passa para a polícia a referência geográfica, tá certo? Através de GPS, e ele passa também, a polícia pode acompanhar a geolocalização daquele veículo. Mas uma outra coisa também pode ser feita, que os motoristas aqui de Alagoas podem começar a fazer, o que é? Caso ele verifique um pouco desconfie daquela corrida, ele pode, primeiro, verificar a avaliação daquele passageiro, porque todos os passageiros, eles são avaliados pelos próprios motoristas, como os passageiros avaliam os motoristas, tá? Então, se ele não tem avaliação, o motorista pode recusar se ele desconfiar de alguma coisa. O Uber, ele implantou agora uma coisa que é a foto, mas apenas para alguns casos onde a inteligência artificial determina quando a pessoa vai pagar por dinheiro, uma pessoa que acabou de entrar no aplicativo, eles têm que fazer o selfie. Isso deveria ser para todos, mas a foto do passageiro não é encaminhada para o motorista ainda. Então, isso gera muita polêmica, porque uma das coisas é que o passageiro ele tem a foto do motorista e o motorista não tem todas as informações do passageiro, o que gera muita polêmica. De fato, o botão do pânico parece ser ainda o dispositivo que está mais conectado, mais perto realmente da polícia, né, da segurança pública. Porque num caso como esse, de violência, é um caso de socorro, de emergência. Né? A gente está falando de um caso de emergência, quando literalmente o crime já está ali acontecendo ou prestes a acontecer, no momento em que o motorista, principalmente, desconfia que está transportando algum criminoso. Mesmo que um assalto não seja anunciado, a ideia é que até antes ele consiga pedir essa ajuda, né? Até em caso aí de um sinal de perigo. Então, o botão hoje é a melhor alternativa para esses profissionais? Hoje ele é a melhor alternativa, tá? E ele hoje você pode usar este botão, tá? A polícia vai acompanhar todo o processo, tá? E vai mandar um carro para verificar o que é que está acontecendo e acompanhar este veículo. Ô Francisco, mas você também estava me contando que existe uma empresa especializada nesse tipo de serviço de segurança. Mas aí o motorista interessado em contratar, ele precisa pagar, né, do próprio bolso. É como se fosse uma empresa de vigilância privada. Exato. As chamadas startups hoje, o que é que acontece? As startups de tecnologia da comunicação, elas veem um problema acontecendo e encaram não como um problema, mas como oportunidades, tá? Oportunidades de atender a população de uma melhor forma possível. E hoje existem empresas que viram esse nicho, tá certo? Que não está sendo atendido aqui no Brasil, aonde eles fazem o seguinte, através de uma assinatura mensal, aonde o motorista se cadastra nessa empresa, tá? Ele paga a instalação desse botão, tá? E paga uma mensalidade, aonde todo o carro é acompanhado, tá? Inclusive, ele tem nesse botão, ele pode inclusive bloquear o motor do carro, não só de emergência, mas a segurança nesse caso, que vai até onde o motorista está, é totalmente privada. Aí é instalado algum tipo de equipamento no carro ou é tudo pelo celular? É pelo botão do pânico também, tá? Não, ou seja,
você é instalado um equipamento de georreferência por satélite. Tá? Isso com o 5G vai melhorar toda essa expansão, porque o próprio 5G, consequentemente, vai fazer com que essa monitoração possa ser feita de qualquer lugar. Mas, enquanto não temos o 5G, o que é que está acontecendo? É feita uma referência por satélite. Então, aí, se o interessado contratar esse serviço, ele pode, a qualquer momento, também apertar nessa espécie de botão do pânico, né? Que é pelo aplicativo da empresa que ele contratar. E aí, vigilantes, né, seguranças que vão ao encontro desse motorista. E é para motorista? É para motorista, tá? Como é que está a adesão aqui? Você tem informações se as pessoas têm aderido? A adesão ainda está muito baixa, por quê? Tá? Com o aumento do combustível, toda a situação econômica, tá? Os motoristas já têm um rendimento um pouco baixo. O que é que acontece? É mais uma despesa que, por exemplo, a própria empresa ela poderia ajudar um pouco nesse sentido. Mas o que é que está acontecendo? A adesão ainda é muito baixa. Alguns motoristas, o que é que estão fazendo? Estão se juntando, tá certo? Fazendo grupos de WhatsApp, colocando, e numa medida do possível que ele vê alguma coisa aqui, ele coloca uma mensagem lá no grupo, fazendo alguma coisa, e eles se aproximam, tá certo, do carro, mandando, com isso, pelo grupo, eles conseguem trabalhar também a localização do carro. Perfeito, que não evita, com certeza, o crime, mas pelo menos ajuda, né, a encontrar a vítima, se for abandonado em algum lugar, a localizar até o carro, enfim, como ajudou, né, para que o corpo da Amanda fosse achado, né, Francisco? Mas, de fato, esse socorro tem que ser junto com a segurança pública, né, que é responsável pela segurança de todos. Exato. O poder público é o principal responsável pela nossa segurança, né? Então, aí a gente clama ao poder público, tá? Também essa parceria, imposição, né? Essa parceria, inclusive chamar as empresas de aplicativo para que elas possam, tá, inclusive, dar uma resposta mais rápida para a nossa sociedade. Francisco Abud, que é mestre em informática, especialista em tecnologia, passando aqui atualizações interessantes, né, sobre o que os motoristas podem fazer e como a tecnologia está aí a serviço da segurança. Existem técnicas, existem meios, agora precisa ver também, né, Edson, o interesse dessas grandes empresas que faturam milhões todos os dias, são multinacionais e aqui no Brasil, pelo menos, essa classe tem sofrido bastante à mercê da criminalidade. Então, estão pedindo aí mais urgência, né, nessas tratativas entre o governo e as empresas, não só a Uber, como outras plataformas, para que qualquer medida, qualquer sinalização seja atendida, porque o que os motoristas dizem é que eles não têm nenhuma garantia das empresas. Volto com você. Exatamente, Bia, né? O professor Abud sempre participa com a gente aqui para explicar essa questão das novas tecnologias. Existem tecnologias, né? Agora precisam ser aplicadas exatamente para essa situação. A gente teve uma evolução muito grande depois da quantidade de crimes que nós vimos, por exemplo, de motoristas, né, aplicando contra passageiros. Houve uma evolução na segurança para o passageiro. Hoje você pode autorizar, por exemplo, que a conversa durante a viagem seja gravada. Então, de repente, isso é uma prova também de um crime que possa acontecer, mas isso você tem a autorizar. Você pode agora também exigir um código de segurança antes de pegar exatamente o carro para mostrar que é de fato você que está pegando e o motorista tem que dizer o código também de volta. Enfim, existem tecnologias, mas é claro que elas precisam ser aplicadas para todos, né? Se houve mais segurança para os passageiros, precisa ter mais segurança também para os trabalhadores. E uma justa remuneração, como você falou. Essas empresas não faturam pouco, faturam muito, né? E ficam com a maior parte das corridas, né? O motorista já fica com muito menos, né? Então, não seria justo eles pagarem também por uma segurança extra, né? Já não estão prestando serviço, não está gerando lucro para a empresa, é importante que a empresa também mostre que tem compromisso e tem cuidado com aquele trabalhador também. Obrigado, Bia, pelas suas informações. Agradeço ao professor também pela participação ao vivo aqui no Cidade. É um crime realmente muito bárbaro e não foi o primeiro. A gente mostrou ontem, esse foi o quarto crime de grande repercussão envolvendo motoristas por aplicativo. Em 3 deles, infelizmente, 3 trabalhadores morreram, né? Apenas a Alaine, que nós mostramos ontem aqui no Cidade, inclusive ela falando ao vivo, ela participou da manifestação, só ela que sobreviveu desses 4 crimes que aconteceram esse ano aqui em Alagoas, né, envolvendo motoristas por aplicativo. Então, é muito importante essa discussão
É muito justa essa reivindicação dos motoristas, porque as empresas faturam em cima deles, porque são eles que prestam o serviço, né? A empresa só presta o serviço do aplicativo em si, não é? Não existe o motorista que é funcionário de fato da Uber. Ele presta o serviço para a Uber, para a 99, para as outras empresas, enfim, que fazem esse tipo de serviço. Importante garantir segurança para o passageiro e garantir segurança para o motorista também, não é?